E aí, rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, tô aqui hoje nesse vídeo, que vai ser um vídeo que eu confesso que é um serviço, na verdade, que eu tô um pouco apreensível, porque é a primeira vez que eu vou fazer esse serviço. Como vocês podem ver, a bancada já tá com um monte de coisa aqui em cima. Então, vamos por partes. Eu acho que na altura do campeonato já deve ter saído o vídeo do servidor Dell, que é aquele que deu defeito no PCH. E deve ter saído o vídeo também da churrasqueira, que eu tô fazendo um projeto para usar como estação BGA, que é para fazer os BGA de chip. Essa aqui é o chip da RX 580 que apareceu naquele vídeo, que ele explodiu, ele torrou, mas tá aí, pelo menos eu consegui tirar ele e não arranquei nenhum pad, tá tudo bonitinho aqui, ele só pipocou, né? Então já era. Virou história. Bom, dentro desta caixa aqui, eu tenho nada mais, nada menos do que a placa daquele servidor Dell. Olha só. Aqui está a plaquinha. E olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho aqui dentro desse blister o PCH novo que eu pedi. E a gente vai fazer a troca do PCH hoje na churrasqueira, se Deus quiser. Bom, dentro dessa caixa aqui, vocês devem estar se perguntando por que a placa estava dentro dessa caixa. Basicamente, eu improvisei uma estufa. Para você fazer um rebaling, no caso, né, que é a troca desses tipos de componentes, você tem que fazer a desumidificação da placa, que é tirar toda a umidade que tiver na placa para ela não ter risco de dar bolha. E então, o que eu improvisei? Eu fiz estilo aquelas estufas, tipo chocadeira, que o pessoal coloca uma lâmpada dessa, que acho que é fluorescente, incandescente, esqueci qual é o nome, que é basicamente uma resistência. E aí ela fica esquentando, ela deve chegar no que? Uns 80 graus mais ou menos. E aí eu fechei aquela caixa e ela vira praticamente uma estufa caseira. Eu deixei praticamente o dia todo, enquanto eu fui resolver algumas coisas na rua. Ela ficou o dia todo com essa lâmpada esquentando do lado da placa. Então, provavelmente, só isso já foi suficiente para tirar toda a umidade da plaquinha. Eu comprei algumas coisinhas a mais para ajudar nesse serviço, que foi um termômetro digital, que aí com ele eu consigo ir vendo a temperatura do chip enquanto faço a solda. Basicamente é isso. Primeira coisa que a gente precisa observar, e uma coisa que eu vi na minha sucata, mesmo isolando com a fita laminada, plástico e capacitor que fica em volta sempre tem um risco de estourar. Aqui nessa placa até que é de boa, porque o único capacitor que fica em volta é esse aqui. Então eu vou arrancar ele, vou tirar ele daqui. Então, basicamente a ideia de hoje é o seguinte, eu vou deixar pré-aquecendo. Eu vou colocar a churrasqueira em 290 graus e eu vou deixar aquecendo por uns 10 minutos, mais ou menos. Porque aí já é o suficiente para a placa absorver todo o calor possível. E aí depois eu vou aumentar para 390, eu vou deixar mais ou menos uns 10 minutos. E aí sim eu vou vir com um soprador em 300 graus, ar no 80. Só que eu vou deixar o soprador um pouco distante do chip. Eu acho que aí sim já é o suficiente. E claro, isso para tirar o chip. Porque se esse chip aqui por acaso der bolha, der algum problema, tanto faz. Esse chip tá com defeito. Então eu tenho que tomar cuidado, mais cuidado ainda na hora que for soldar o novo. Pronto. Retirado o capacitor. Uma coisa que eu isolei tudo em volta do PCH. Uma coisa que eu tô esquecendo de tirar também, que é as travas de plástico. Bom, isolei tudo que tinha para isolar e eu acho que é só isso aí mesmo. Agora seja o que Deus quiser. A placa está em exatos 29 graus atualmente. Minha luz está piscando, maluco. Como refresca. Aqui, pegando uma coquita pra dar aquela relaxada. Estão ligados como é que é a parada, né, meus irmãos e irmãs?
A placa está a exatos 140. Se a placa tem que chegar mais ou menos a 190 para mim conseguir tirar. O moleque saiu, fi! Saiu, Zé! Saiu, Zé! Saiu! Saiu sem bolha. Parte mais importante: sem bolha e sem arrancar pede, moleque. Agora que a gente já conseguiu arrancar o chip antigo do lugar, a gente tem que fazer a limpeza da placa para retirar toda a solda antiga e deixar os pads da placa o mais reto e limpo possível para poder receber o chip novo. Então, primeiramente, eu passo um pouco de fluxo, um pouco de solda de estanho novo e venho por fim com a malha de soldadora para tirar qualquer resíduo de estanho que tiver, para deixar a placa mais retinha possível. Prontinho, limpado todos os pads. Agora eu quero saber, tá aqui o chipzinho antigo, sem bolha, sem nada, perfeito. Fala pra vocês, faz tanto tempo que eu mexi nesse PC, nesse servidor, que eu nem lembro qual que era o que tava em curto. Basicamente o que eu tô fazendo nessa parte é medir os pinos de comunicação da USB para saber se ela ainda vai apitar com curto ou não. Anteriormente, com o PCH antigo, tinha uma USB que nos pinos de comunicação estava medindo com curto em relação ao terra. Agora que eu tirei o PCH, o certo de todas as USB é não dar nenhum valor, não pode dar nada, zero. Pois é, o curto da USB saiu, rapaziada. Saiu. Sabe o que isso significa? Significa que a chance do PC, da gente fazer a troca do PCH e o PC funcionar é grande, meus amigos. É grande, é desse tamanho. Essa ainda foi só a parte fácil. A gente tem que soldar ainda. E a soldagem que é a parte que a gente tem que tomar cuidado, porque é o PCH que está funcionando. Bom, agora para fazer a soldagem, eu vou passar um pouco de fluxo na placa e um pouco de fluxo no chip novo. Vou fazer o alinhamento dele de acordo com as marcações da placa. Não precisa ficar alinhado perfeito, porque assim que começar as esferas entrar em ponto de fusão, ele vai se alinhar automático, sozinho. Alinhado bonitinho, perfeitamente. Vou fazer a mesma rampa. Vou deixar em 290. Então vou subir para 390. A diferença é que essa solda que veio com esse PCH, na teoria, não sei se é para ser LED free. LED free? LED, na verdade. É com chumbo. Ela entra em fusão mais rápido que uma solda convencional. Se eu não me engano, o ponto de fusão da solda LED free, que é a original da placa, é 217 graus que ela entra em fusão. A outra é 190, mais ou menos. Então, talvez só que a temperatura da base já entra em fusão e já solda o PCH. Eu nem preciso do soprador. Por isso que eu vou ficar até de olho aqui no notebook, no microscópio, pra ver. Porque se o chip abaixar aqui, eu vou conseguir ver. Bom, eu só não estava preparado para um imprevisto que teve no meio do processo. O que aconteceu? Boa pergunta. Deu um estouro na porcaria da minha controladora. Ai, que maravilha. Só falta essa controladora ter dado pau. Bom, não vou saber falar com certeza qual foi a causa do estouro, mas provavelmente o que eu acho que é a maior chance de ter acontecido foi que eu usei um cabo muito fino para a controladora e acabou que ela puxou corrente demais
e ele acabou meio que derretendo e unindo o positivo e o negativo. Só que como a minha bancada é feita de DPS e disjuntor, ele basicamente detectou que tinha algum curto ou surto na rede e desarmou. Que seja só o cabo que tenha quebrado, por favor. Voltou das cinzas. Bom, esse último trecho eu vou narrar para facilitar um pouco para vocês e para mim que tá editando também, né, rapaziada? Bom, eu fiz basicamente o que vocês viram o vídeo inteiro. Eu deixei a placa esquentar o máximo possível até chegar perto dos 170 graus. Por fim, eu finalizei com o soprador em 220 ou 250 graus e dei alguns cutucões no chip para ver se ele estava soldado. Então, em questão de soldagem foi perfeito, o chip soldou tudo bonitinho. Por fim, eu fiz os testes de continuidade nas linhas de comunicação. Nenhuma linha estava em curto, todas as linhas estavam com um drop de diodo de 500, o valor de 520, 540, estava nessa média. Isso significa o quê? Como todas as linhas de comunicação tá com praticamente o mesmo valor, significa que todas as linhas têm comunicação com o chip. Nenhuma ficou com nenhuma esfera com mau contato ou alguma esfera que não soldou. Não, todas soldaram perfeitamente. Todas as linhas tá com o mesmo valor. Bom, e para não falar que o rebalem foi perfeito, teve um detalhe que não funcionou ainda, que foi uma USB, que eu fiz alguns testes e assim, não, como eu disse, não foi problema de solda, porque soldou bem, ela tá com o mesmo valor de drop de diodo que as outras USB. Eu analisei no circuito, não tem nenhum problema, tá tudo perfeitinho. Provavelmente o que aconteceu foi, tem duas opções. Ou primeiro, o chip veio com problema nessa questão dessa USB, porque lembrando para vocês, a gente compra esses chips, a Intel não vende esse chip, a gente só encontra no AliExpress. E assim, o chinês fala que é um chip novo, mas quem garante que realmente é um chip novo ou não, se já foi retirado de uma outra placa sucata, se já não foi feito o processo de rebalem dele, né, que foi recolocar essa esfera. Então assim, não tem como garantir. Pode ser que ele já tenha vindo com um problema da China e a gente não saiba. Outra coisa também, na hora de soldar. Pode ser que na hora que eu estava soldando, aconteceu, deu algum probleminha e o chip acabou dando defeito nessa parte dessa USB também. Pode acontecer, é um chip sensível e tem bastante calor envolvido na parte da soldagem. Mesmo se fosse com uma máquina profissional, teria esse risco. Inclusive, eu expliquei para o cliente antes de fazer esse serviço. Ele aceitou tudo numa boa e depois eu também expliquei para ele que essa USB estava sem funcionar. E ele também aceitou numa boa, já que já tá muito melhor que antes, já que você não conseguia nem usar o servidor, porque ele não funcionava nada. O restante do servidor inteiro tá funcionando, eu deixei bastante tempo em teste, desligando, ligando, USB, passando arquivo de HD externo pro HD, de um HD pro outro, e assim foi, rodei vários testes, o servidor ficou perfeito e já tá rodando pro cliente, o cliente já está satisfeito. Bom, então, basicamente é isso. Para quem achou que não dava para fazer rebalem na churrasqueira, dá sim. Se você montar tudo bonitinho, fazer um bom controle, fazer tudo com cuidado, você consegue fazer. É possível. Se você gostou desse vídeo, se inscreve para mais vídeos como esse. Tem os outros perfis que saem bastante vídeo, eu posto muita coisa adiantada lá, me segue também. Se você tem alguma placa de vídeo, placa-mãe, placa de notebook que precisa de algum rebalem ou de algum reparo, entre em contato comigo em algumas redes sociais minhas ou no formulário que tá aí na descrição que a gente combina. Se você chegou até aqui, muito obrigado.